Gente, então, nós estamos seguindo dentro de várias temáticas do mês da família, e hoje nós vamos falar sobre o propósito de Deus para a família. Tem como colocar aí o slide? O propósito de Deus para a família. Nós vamos abrir a palavra do Senhor em Juízes, capítulo 13. Os irmãos já ouviram falar da história de Sansão, não já? Mas não é sobre ela que eu vou falar, não. Na verdade, é próximo dela, né? Tem a ver com ela, com Sansão, mas é sobre os pais de Sansão. Então, sobre os pais de Sansão, a importância que a gente vai ver desse casal. Felizmente, não nos foi informado o nome da mãe de Sansão, até pela questão da cultura da época, mas temos a história de Manoá e da sua esposa, que são os pais de Sansão, e nós vamos ver, à luz dessa história, qual o propósito de Deus para a minha, para a sua, para as nossas famílias. Vamos colocar de pé e vamos abrir em Juízes 13. Nós não vamos ler o capítulo 13 de uma vez só, nós vamos ler a primeira parte, Juízes capítulo 13, nós vamos ler do 1 ao 5, e depois nós iremos ler o restante do capítulo, tá certo? Juízes 13, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia um anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, e não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vamos orar. Pai Santo, nós temos uma imensa alegria de estarmos aqui reunidos nesta noite. Sabemos que tem sido uma noite um pouco chuvosa, mas o Senhor nos trouxe até aqui este lugar, para fazermos deste lugar um lugar de adoração, um lugar de louvor, de comunhão e de instrução por meio da Tua palavra. Sabemos também, Pai, que família não é uma invenção humana, família é um projeto do Senhor. Por meio dessa criação, dessa instituição chamada família, que o Senhor tem colocado o seu plano nesta terra. Então, Pai, que o Senhor nos ensine, à luz desse texto de Juízes capítulo 13, da vida, da história dos pais de Sansão, que o Senhor nos ensine, à luz dessa passagem, qual o propósito do Senhor para a nossa família. E que possamos meditar na Tua palavra, sermos instruídos por ela e obedecê-la, para que tenhamos vida, para que o Senhor cumpra em nós a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Em nome de Cristo, em nome de quem tudo isso é possível, que nós oramos e agradecemos. Amém. Pode sentar, queridos. Queridos, é uma pergunta, uma afirmação ampla. O propósito de Deus, a gente poderia falar de muitas coisas aqui, mas o texto que a gente tem como base, ele tem para nós muitos ensinamentos. Primeiro, porque o livro de Juízes, ele vai ser bem enigmático. A gente vai ver logo no início, no livro de Juízes, que foi um período de tempo muito turbulento. Se a gente for pegar, inclusive, o capítulo 13, no verso 1, nós vamos dizer que os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Por que voltaram? Porque fizeram antes. Então, os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos. A gente pode colocar aqui uma reticências, porque o livro de Juízes vai ser isso. O livro de Juízes narra um período histórico, Júnior, muito importante. É um período
que vai ser logo após a morte de Josué, até a monarquia ser instituída em Israel, quando Samuel unge Saul rei sobre Israel. Então nós estamos falando aqui de um período grande, algo em torno de 320 anos, Edmilson. É um período longo, 320 anos, em que 12 juízes julgaram Israel. O nome juiz não quer dizer que ele era magistrado, botava lá uma toga e próximo, não. Juiz é porque ele era líder, ele julgava a causa de Israel, Mateus, mas ele liderava o povo. E muitos dos juízes, eles tinham essa função militar de tentar resgatar o povo de Israel das garras dos inimigos, Wendel. Então tinha essa ideia. O juiz, ele era levantado. Por que levantado? Porque o povo voltava a fazer o que era errado e depois clamava. Aí Deus tinha misericórdia e aí levantava um juiz. Então foram 12 juízes para 320 anos. Então ou esses juízes eram mumificados ou tinha um grande período que não tinha juiz. E é a segunda opção. Não era um juiz levantando-se depois de outro. Não era reis. Um juiz não deixava um filho dele no lugar dele. Não, não era assim. Levantava-se um juiz agora. Aí resgatava o povo. Aí o povo agora sim. Aí, enquanto o juiz estava ali vivo, tudo era bom, tudo era maravilhoso, o juiz morria. Aí a sociedade ia aos poucos se afastando dos caminhos do Senhor. E aí, depois de 40, 50 anos, Júnior, aí, de novo, o povo clamava e Deus então levantava um juiz. Então, era uma gangorra espiritual o período de 320 anos entre Josué e Saul. Então, o povo estava bem, depois estava mal, estava bem, estava mal, estava bem, estava mal. Era uma sanfona espiritual. Isso vai relatar um pouco a própria história do povo de Israel também depois. E nesse contexto de Juízes 13, Deus agora os entrega nas mãos dos filisteus. E essa entrega nas mãos dos filisteus vai ser uma entrega que vai durar um bom tempo. Os filisteus vão chegar ao ponto de mais na frente vão levar a arca, é quando Eli vai morrer. Alguns acham também que Eli, o sacerdote Eli, era também um juiz, e Samuel também era um juiz. Se contar Eli e Samuel como juízes, nós temos 14 juízes. Mas, nesse período, então, vai narrar o momento em que Israel é entregue nas mãos dos filisteus, e o anjo, então, vai procurar por um casal, por uma mulher, e vai anunciar o nascimento de Sansão. Sansão vai ser aquele homem moreno alto, bonito, cabeludo. Era cabeludo mesmo porque ele era nazireu, né? E ele vai ser um homem, a gente não vai falar hoje de Sansão, mas um homem de muitos privilégios, mas poucas responsabilidades. Mas Sansão vai ser usado como instrumento do Senhor, e Sansão ele vai ser contemporâneo por um período de tempo de Eli e um pouco de Samuel. Talvez Samuel, criança, ainda alcançou o período de Sansão, porque já é no final. Sansão ele vai inaugurar o último período dos juízes, né? Então, o próprio capítulo, se você for pegar, depois de Sansão, só vai ter umas histórias de um levita que, né, teve a sua concubina assassinada, depois separação das terras, mas em termos de juízes, vai acabar em Sansão. Depois de Sansão, a gente não vai ter mais nenhum juiz, a não ser já no próprio livro de Samuel, que é a sequência da história. Pois bem, então olhando para essa história, nós vamos ver como Deus ele tem propósito para as nossas famílias. A partir da história dos pais de Sansão, nós vamos ver, meus irmãos, que primeiro, o propósito do Senhor é que a família seja direcionada pelos propósitos de Deus, fundamentados na palavra de Deus. Vamos ver a história, relembrar, que a gente já leu, né? Então, certo homem de Zorá ficava numa região montanhosa, né, da tribo de Dan, já fazendo fronteiriça com a região dos filisteus, que hoje em Israel seria toda aquela região da faixa de Gaza, tá? Então, esse homem, então, certo homem de Zorá, chamado Manoá, ele tinha uma mulher estéril. O nome dela, como eu disse, nós não sabemos. Certo dia, o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos.
mas você engravidará e dará à luz um filho. A gente percebe, meus irmãos, que em certos momentos da história, Deus faz questão de fazer milagre, de trazer à luz um filho. A gente cantou agora a música, né? Que relembra isso, da alegria, né? Da mulher dar à luz um filho. E a gente vê que em muitos desses casos, o próprio Deus faz isso por meio de uma mulher estéril, para deixar claro que o poder vem dele. Então, o anjo aparece e diz: você engravidará e dará à luz um filho, todavia tenha cuidado. E aqui o anjo começa a dar as instruções. Quais são as instruções? Quais são? Primeiro, não beba vinho, nem outra bebida fermentada. Não vale cachaça, não vale nada. Nada, Florencio, né? E não coma nada impuro, comer carne de porco, comer caranguejo, comer, né, buqueca de camarão, está fora, meus irmãos. Ainda bem que a gente está no tempo da graça, né? E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel nas mãos dos filisteus. O voto de nazireado era um voto em que a pessoa fazia voluntariamente. Ela poderia dedicar-se ao Senhor por um período de tempo. Então, por um período de tempo, João Batista, a pessoa dedicava-se ao voto nazireado, e nesse período ela se abstinha de diversos alimentos, de diversas situações, mas é incomum um voto nazireu no ventre materno. A gente vai ter aqui Sansão e talvez agora João Batista, consagrado desde o ventre da sua mãe, cheio do Espírito Santo. Então essa criança, ela nem pôde escolher. Deus que escolheu soberanamente que Sansão seria um líder, seria um homem que seria usado por ele para libertar o povo de Israel. Mas aqui, meus irmãos, a ênfase que eu quero dar aqui nesse momento é que existia uma lista clara do que Manoá e a sua esposa deveriam fazer com o seu filho, dizendo: olha, o seu filho será bênção, o seu filho será um instrumento do Senhor, porém você deve seguir esse checklist. Não é muita coisa não, mas deve seguir esse checklist. Sansão vai pular tudo aqui. Sansão vai ser mulherengo, vai beber, vai comer carne, animal impuro, ele vai tocar no leão, que ele rasga, né? No texto bíblico fala que ele vai rasgar um leão como se rasgar um cabrito. Eu fico imaginando, porque eu não consigo rasgar um cabrito. Os irmãos já conseguiram rasgar um cabrito? É difícil, mas o texto fala assim aí: e ele então rasgou o leão como se rasga um cabrito. Eu digo, os cabras eram machos lá em Israel, porque para rasgar cabrito, Fernando, era rapidinho. Eu lembro que no interior, para matar uma galinha, eu nunca matei uma galinha, tentei matar uma vez, né? Mas na hora de matar a galinha, meu Deus do céu, ela morre e não dê, porque tem um jeito, você tem que pegar ela. Alguém já matou galinha aqui? Já mataram? Aí, irmãos, vocês são, né, cruel. Tem que quebrar o pescoço e puxar, não é isso? Mas é cabrito. Rasgar um cabrito, eu nem imagino como se rasga um cabrito. Mas aí Sansão rasgou um cabrito e depois passou de novo para ir para a casa da menina que ele se encantou, Filisteia, e aí foi lá visitar o cabrito. Tinha mel dentro do cabrito. Ele foi lá e pôs a mão dentro do cabrito. Leão, cabrito é por Nutella, quer dizer, nem Nutella, né? Então ele pôs a mão dentro do leão. Mas a ênfase aqui, meus irmãos, é que o objetivo do anjo, ao visitar aquela família, é dizer: olha, o seu filho vai precisar cumprir os votos. E a gente pode trazer isso para as nossas vidas. Sua família, minha família, nossa família, ela precisa viver de acordo com o checklist que Deus nos dá. Nós agora somos nazireus pela santidade do Espírito. Nazireu, meu irmão, é separado. A expressão nazireu é santo. Agora, todos nós somos nazireus no dia em que você entregou sua vida a Cristo. Então, como nazireu de Deus, como santo a Deus, como é que eu e você devemos viver? Qual é o gabarito
que eu devo olhar para saber se minha vida está de acordo com a vontade do Senhor? É a palavra de Deus. Por isso que nós temos lá em Provérbios 22:6, instrua a criança segundo o quê? Os objetivos que você tem para ela. Tem a versão tradicional que diz: ensina o menino no caminho que deve andar, e ainda quando for grande, não se desviará dele. Então, qual é o primeiro propósito seu para as famílias? Você precisa criar a sua família seguindo o checklist. Você precisa guiar a sua família não segundo a sua cabeça, não segundo o que você pensa, não segundo suas ideologias. Eu não estou nem aí para o que você pensa. Tem que criar de acordo com a palavra de Deus. Mas você pode não fazer isso, é uma opção sua, mas será cobrado. Há muitas pessoas que ensinam aos seus filhos e até aos irmãos, parentes, ensinam tantas coisas boas, mas não ensinam como ser santo. É preciso ensinar as nossas famílias a serem santas. Santo não é sem pecado. Santo é separado deste mundo que está caído no pecado. Santo é ser o nazireu do Novo Testamento. Então, a gente acha, meus irmãos, que os nossos filhos serão santos naturalmente. Não, deixa o menino se criar que ele vai sendo santo. Não, não vai. Nós somos, meus irmãos, como uma carne de um animal, em que a gente parte a carne do animal e coloca em uma vasilha. Se deixar esta carne na temperatura ambiente, o que vai acontecer com ela? Ela vai apodrecer. Esses somos eu e você. Somos uma carne colocada num ambiente chamado mundo, colocado numa temperatura chamada mundo. E dessa temperatura deste ambiente vai nos apodrecendo, a não ser que algo seja feito. Por isso que somos chamados a ser sal da terra. É o sal que deve ser colocado nessa carne. O sal vai evitar o apodrecimento. E esse sal é justamente, meus irmãos, a palavra de Deus. Mas na sequência nós vamos ver que não basta você entender e buscar criar a sua família, estimular a sua família a viver de acordo com a palavra de Deus. É preciso, meus irmãos, ter uma intencionalidade, uma persistência neste ensino. Então, o segundo propósito, meus irmãos, é que a família seja persistente no ensino da palavra de Deus. Vamos seguir na história? É um textão grande, né? Mas dá para ler, né? Está muito grande? Dá para ler. Olha só o que diz. Então a mulher foi contar tudo ao marido. A mulher saiu correndo. E ela disse: um homem de Deus veio falar comigo. Atenção, até agora ela não sabia que era um anjo. Ela achava que era um profeta, um homem de Deus. Aí ela dizia: olha, um homem de Deus veio falar comigo. Ele era como um anjo, de uma aparência impressionante. Ou seja, ele era um bonitão, assim, sabe? Uma coisa, gente, um pão, né? Porque ela não sabia que era um anjo. Ele não veio com vestes resplandecentes, não. Porque se ele viesse com vestes resplandecentes, a mulher ficava: o que é que você quer, moça? Ai, meu Deus do céu, é agora. Não, é um homem diferente, bonito, lindo, sabe? Parecendo um anjo. Você conhece alguém assim? Eu não conheço não, mas deve ter por aí, né? Aí ela disse: olha, ele veio de aparência impressionante. Eu não lhe perguntei de onde tinha vindo. E ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: você engravidará e dará à luz um filho. Todavia, aí repete a história: não beba vinho, nem beba fermentado, não coma nada impuro, porque o menino nazireu, consagrado desde o seu nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor: Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Que aprendemos com a atitude de Manoá? Manoá e a sua esposa, eles não duvidaram da palavra do homem de Deus. Interessante isso. Eles receberam. Outras pessoas duvidaram. Zacarias duvidou. E olha que Zacarias já conhecia essa história. Porque essa história aqui, meus irmãos, ela vai acontecer por volta do ano
1080, 1090 antes de Cristo. O período dos juízes começa do mais ou menos o ano 1350 até mais ou menos o ano 1020, 1030 antes de Cristo. Porque depois começa Saul e vai a história seguindo. Então, de Zacarias, pai de João Batista, até a história de Manoá, é 1000 anos. É muito tempo. E na época de Zacarias, pai de João Batista, já existia toda a Bíblia do Velho Testamento prontinha, bonitinha, cheirosa, costurada. Então já tinha toda a história pronta. Então, Zacarias, ele não vai acreditar. Percebe? Então, mas aqui eles acreditam. Mas aí Manoá disse: eu preciso ter convicções de como criar esse menino. Eu não posso criar esse menino de qualquer jeito. Eu preciso criar esse menino nos caminhos do Senhor. Como? E então, meus irmãos, o que é que ele faz? Ele não apenas ora, ele implora. Ele persiste, diz: Senhor, eu quero saber mais. Senhor, mande esse homem vir de novo. Senhor, eu quero ter certeza. Senhor, eu quero anotar. Senhor, eu quero ter todas as convicções. Senhor, aí a gente, meus irmãos, no nosso dia a dia, a gente parece que relaxa. A gente muitas vezes ora por um familiar e se alguém perguntar: e aí, rapaz, cadê os seus filhos? Como é que estão? Não, rapaz, tem um filho adolescente, ele não quer nada, está assim meio fraco nos caminhos do Senhor, chama para a igreja, ele não vem. Você já orou? Já orei no ano de 2013. Eu estava em casa e em 2013 eu orei. Eu lembro que eu orei em 2013. Depois eu orei outra vez no ano novo de 2018. Pode ser assim não, meu irmão. É preciso ter essa persistência para que as nossas famílias estejam dentro da vontade do Senhor, dedicados à vontade do Senhor, e inclusive persistência no ensino, porque Manoá queria ter certeza de qual era a instrução para ele ensinar. Só que o que acontece com muitos pais? Eles não sabem o que ensinar porque eles não estão procurando. Pela manhã foi nos dito pela missionária Cibele de que nós temos 80 100 horas na igreja. E quantas horas na casa? Eu esqueci. Alguém lembra? 40.000 horas. 3.000 horas. 40.000 horas na igreja não, mas acho que você cochilou. 40.000 horas na igreja e 3.000 horas em casa. 40 horas na igreja e 60 horas. Tem ainda mais. Enfim, veja. Na igreja é bem pouca a hora disponível para a instrução das crianças. Já em casa é totalmente diferente. Percebe? E aí muitas vezes as famílias, elas querem terceirizar a instrução dos seus filhos para a igreja. A igreja, minhas irmãs, meus irmãos, ela entra como suplemento. Sabe o suplemento? Você vai tomar whey, prótein, creatina, cadê? Não, gente, tem que parar com isso, né? Então, é suplemento. É suplemento. Então, não é o beabá, o feijão com arroz, a carne, sabe? É dentro de casa. Isso tem que ser com insistência, porque é da vontade do Senhor que a família seja persistente no ensino, na busca pela santidade. Nós vamos ver isso, meus irmãos, bem nítido, sabe aonde? Deuteronômio 6. Olha só que lindo, meus irmãos. Esse texto é central, né? É central lá para o povo de Israel. Eles recitam isso, é Shema Israel. É a oração chamada Shema Israel. Shema, ouça. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Qual é a instrução? Qual é a instrução para Manoá, para nossas vidas? Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Porque presta atenção, Manoá, alguém poderia pensar, né? Pastor, a instrução foi boa, é só não dar cachaça para o menino, não mandar que ele coma porco, nem caranguejo. E aí, pastor Erivelto, de boa,
Não, meus irmãos. Quando Manoá recebeu essa instrução, já havia sido dada a lei a ele há muitos anos atrás. Moisés veio, de Moisés para eles ali, já tinha, lembre, Moisés, Josué, juízes. Só que Manoá não é no início dos juízes, é final de juízes. Então é já nos 300 anos. Então já se passaram aí um bom tempo e a lei já estava escrita. A lei já tinha sido dada ao povo, desde o Monte Sinai, no deserto. Então isso aqui é a lei, é o Pentateuco. Então Manoá já conhecia a lei e já deveria ensinar essas coisas a seu filho Sansão. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência. Eu fico imaginando o que significa isso na prática. Cada família vai ter a sua didática, mas não pode faltar ensino persistente. Eu penso, meus irmãos, que ensinar com persistência é o ensino diário. É um ensino diário. É um pouquinho todo dia. Eu penso, meus irmãos, que ensinar com persistência é você não ficar somente no vamos orar para Papai do Céu para dormir, vamos orar para Papai do Céu para o almoço, isso é bênção, mas não é só isso. E não é só criança não, é um ao outro também, um cônjuge ao outro, um ajudando ao outro. Ensinar com persistência, meus irmãos, é a gente criar uma atmosfera familiar, onde o ensino da palavra de Deus é algo central. Sabe o que é uma atmosfera? É alguém chegar na sua casa, chegar lá e dizer, Florencio, Gabi, pega lá a Bíblia. Aí Gabi, 1 hora procurando a Bíblia. Disse, Florencio, misericórdia, não é o caso não, tá? Florencio, você botou a Bíblia na laje, foi? Escondeu a Bíblia na laje, lá no lago. Uma atmosfera propícia ao ensino da palavra de Deus, é eu dizer, Gabi, pega lá a sua Bíblia. Gabi, pastor, rapidinho. Oi, Gabi, foi rápido, hein? Está fácil a sua Bíblia. Percebe? Uma atmosfera, meus irmãos, que proporciona o ensino da Bíblia, é uma atmosfera onde dentro de casa há louvores, onde você ouve Bíblia, porque nós temos que, meus irmãos, que ler Bíblia, pregar a Bíblia, cantar a Bíblia, orar a Bíblia. Tudo isso é o ensino da palavra de Deus. Então, é criar uma atmosfera onde você canta a Bíblia em casa. A gente está num mundo, meus irmãos, em que a música, ela tem coisas boas, mas no geral há muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Então, dentro de casa, a gente precisa criar essa atmosfera onde se ouve coisas boas. E ele vai dizer, olha, essa persistência é tão enfática que o autor bíblico, Deus falando por Moisés, vai dizer, converse sobre ele quando estiver sentado em casa, andando no caminho, quando se deitar, quando se levantar. Aqui não é para você fazer literalmente. Andando no caminho para a escola, você vai lendo a Bíblia, não é isso. Qual é a ideia aqui? A ideia, meus irmãos, é você criar estratégias para, em todos os momentos, você envolver a sua família com a palavra de Deus. Ele chega ao ponto de dizer, amarre-a como sinal nos braços e prenda na testa. Você não vai prender a Bíblia na testa, mas é dizer, olha, lace essa criança de tal forma que ela sempre possa respirar a Bíblia. Escreva-as nos batentes das portas da sua casa, em seus portões. Significa isso. Você pode, meus irmãos, e deve criar uma estratégia onde no quarto, às vezes, do filho, tem um versículo bíblico. Eu não sei, mas em quantos quartos de crianças aqui da igreja nós temos versículos bíblicos? É importante. Um versículo que a criança gosta, que o adolescente gosta. Ao invés de, hoje não tem mais não, aqueles pôster, né? O pessoal bota pôster de não sei de quem, né? Eu acho que não tem mais não, mas
coloca, sabe, vai tomar café, é uma caneca. Inclusive nós estamos com a caneca, né, fazendo merchandising, mas não é merchandising não. Nós estamos com a caneca do mês da família. A gente não está ganhando nada não, só estou repassando. Quem quiser pode pegar aqui com Camila, que ela está fazendo. Então, Jesus Cristo, crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. É comprar adesivos para a criança colocar no caderno. Coloque no caderno, minha filha, aqui, ó, só Jesus Cristo salva, o Senhor é meu pastor, não faltará. Eu não sei. O autor não quer discriminar isso. O autor quer dizer, olha, crie um ambiente que propicie isso. Mas em terceiro lugar, meus irmãos, seguindo a história, o propósito do Senhor é que a família não só conheça, persista em ensinar, mas sobretudo que ela obedeça. Olha o versículo 9. Deus ouviu a oração de Manoá. E o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher, quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela. Eu não sei porque o anjo não foi direto para Manoá. Deus sabe, né? O anjo foi enviado, vai para Manoá não. Esse bicho é ogro, vai dar problema. Vai para a mulher, e a mulher vai amaciar o coração do homem. E aí ele não estava com ela, mas ela foi correndo contar o marido. E o homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou, seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: és tu o que falaste com a minha mulher? Aí o anjo disse: sim, sou ele. Porque, meus irmãos, o anjo quando aparece em forma humana. Não iremos falar sobre angelologia aqui, mas anjo, ele se apresenta como humano. Que se ele se apresentar como ele é, formato dele, o povo morre, só de medo. Então o anjo, ele tem, são seres espirituais que têm poderes momentâneos de se parecer com pessoas. Então ele diz, olha, inclusive até comem alguns, né? Lá em Abraão, quando eles foram lá para Abraão, comeram. Então, o anjo disse sim, disse ele. Quando as suas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: como devemos criar o menino? O que ele deve fazer? O anjo do Senhor respondeu: sua mulher terá que seguir tudo que eu lhe ordenei. Em outras palavras, sua mulher vai ter que obedecer. Não adianta conhecer a Bíblia, não adianta colocar versículos impressos na parede, colocar adesivos nos cadernos, não adianta você colocar um adesivo no seu carro, colocar fundo de celular, se você não está disposto a obedecer a palavra de Deus. Sua mulher terá que obedecer, ela não poderá comer nenhum produto da videira, e ele vai repetir, ele diz, terá que obedecer a tudo que lhe ordenei. Meus irmãos, prestem atenção. A obediência, ela não pode ser encarada por nós como algo ruim. A gente precisa mudar a chave. A gente precisa entender que obediência é felicidade, como vai dizer Jesus. Felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. A palavra é a vontade do Senhor. E a vontade do Senhor, ela é boa, perfeita e agradável. Então nós precisamos, nós e nossas famílias, começar a compreender que dizer não ao pecado e sim para a palavra de Deus é bom, é a melhor coisa que nós podemos fazer. Não tente ensinar aos seus filhos ou ensinar a um ao outro, ensinar aos seus irmãos, não tente colocar na família uma ideia legalista que você deve fazer porque está na lei. Diga, olha, a lei tem que estar cravada em seu coração. Você precisa desejar obedecer a Deus. Você precisa entender que quando você cumpre a vontade do Senhor, você está amando a seu Pai. É uma questão de amor. Diga para as pessoas e para você também que quando você peca, não é uma simples quebra da lei, como se eu estivesse quebrando apenas o Código Civil. Diga que quando você quebra, quando você peca, você entristece uma pessoa que morreu na cruz por você.
Você entristece o Espírito Santo de Deus, que tanto lhe quer bem, que lhe envolve com o seu poder, que tem um relacionamento histórico com você, e toda vez que você peca, você vira as costas para quem lhe ama, você destrói um relacionamento que é feito com o Altíssimo. Então coloque nessa linha, não de que, olha, não, você não pode quebrar, porque você vai ter isso, ter aquilo, vai ter uma pena, vai começar a falar de Código Penal. E aí, meus irmãos, a família de Manoá foi instruída que o propósito do Senhor era que eles conhecessem a palavra de Deus, ensinassem a palavra de Deus, obedecessem a palavra de Deus, mas isso dentro de um contexto também maior, que é o contexto de ensinar a família a priorizar a adoração. Olha o que está no verso 15. Manoá disse ao anjo do Senhor: gostaríamos que ficasse conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. Era normal naquela época ser uma pessoa que era bem hospitaleira. E o anjo do Senhor respondeu: se eu ficar, não comerei nada, mas se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Havia ali, o anjo percebeu ali um mau cheiro. Dizia: esse cara quer me adorar. Vai dar certo não. Queridão, você quer trazer um carneiro? Quer? Certo, agora faça o seguinte: eu não quero comer não, tá? Eu não tenho fome, eu não tenho nem estômago. Então faça o seguinte: traga um carneiro e ofereça em holocausto. Ofereça em holocausto ao Senhor. Em outras palavras, meu queridão, tudo que você está ouvindo, tudo que vai acontecer na sua família, você deve responder em adoração somente ao Senhor. Meus irmãos, a gente está falando do óbvio, mas eu vou dizer uma coisa para você: ensine sua família a somente adorar ao Senhor. É o que está, meus irmãos, nisso que a gente viu aqui, ouça Israel, ame o Senhor, o seu Deus, todo o seu coração, toda a sua alma, somente ao Senhor, meus irmãos. Nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão voltando para práticas romanas, pasmem, pessoas que outrora criado no seio cristão evangélico, agora estão atracados com uma imagem, se debruçando sobre imagens esculpidas por mãos humanas, cumprindo ou fazendo a idolatria clássica. Eu fico imaginando. Tem até um canal no YouTube de um pastor presbiteriano que relato de conversão ao catolicismo. Um pastor presbiteriano. Aí ele faz lives de outras pessoas que também estão passando por isso. O quadro Relatos de Conversão. Aí tem lá: eu era batista, eu era não sei o quê. Gente, o que está acontecendo? Essas pessoas, elas estão voltando ao Egito. Então, não se iluda. Isso aqui é muito importante, gente. Não se iludam achando que nossas famílias já estão vacinadas contra a idolatria. A idolatria é um mal que ela passa por todas as gerações e ela tende a assombrar todas as pessoas. Não se dê por satisfeito. Ensine: olha, meu filho, olha, precisamos compreender que somente a Deus devemos adorar. Ensine sobre a idolatria. Ensine, porque tem pessoas que vocês duvidam que estão voltando para o catolicismo. Percebe? Por conta dessa falta de temor ao Senhor, de busca incessante do Senhor. Então, precisamos, meus irmãos, então o anjo percebeu. E aí, olha o que Manoá diz no verso 17: qual é o teu nome, para que prestemos homenagem? A gente não sabe aqui, segundo alguns autores, se ele queria botar o nome do menino, o nome dele, ou essa homenagem, na verdade, era, entendeu? Dar o nome a uma pessoa e adorar esse nome. Só que não adoraria o nome que é sobre todo nome, adoraria o nome desse anjo que foi enviado. Então o anjo disse: para com isso, rapaz. Oxe, meu nome está além do entendimento.
Em outras versões, o nome é maravilhoso. O nome de anjo, a gente só tem Gabriel e Miguel. Nem Rafael. Rafael é tradição romana. Na Bíblia é Miguel e Gabriel. Mas é um nome, El, tem a ver com Deus, é para a gente entender, né? Porque o nome de anjo mesmo é esquisito. Mas o que o anjo quis dizer é: você está querendo escorregar na casca de banana, e eu estou percebendo. Eu estou percebendo. Então, adore, faça um holocausto para Deus. Ensinemos as nossas famílias a adorar um Deus que não pode ser esculpido em forma humana. Isso é um treinamento, meus irmãos. Porque não se enganem, nossa cultura está cheia de idolatria. Então ele pode ser tentado sim a cair nesta linha. Mas em quinto lugar, meus irmãos, o propósito de Deus para a família é que, além da família adorar ao Senhor, somente ao Senhor, é que ela faça isso regularmente, que ela cultue ao Senhor. Olha só, então Manoá apanhou um cabrito, uma oferta de cereal, que andavam juntas, né? Se for ver lá sobre holocaustos, está lá em Levíticos, de 1 a 5, geralmente o holocausto era acompanhado por uma oferta de cereal, uma oferta derramada, e ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. Não tinha que ir. Nesta época, a Arca da Aliança estava em Siló. Siló ficava também na região montanhosa, né, próximo de Dan, mas de Efraim. Então, era lá onde adorava ao Senhor, onde estava a Arca da Aliança, estava na tenda do encontro, no tabernáculo. Então, o tabernáculo estava em Siló. Mas a ocasião pedia que ele oferecesse um holocausto na rocha, não era normal. Era para oferecer, Pedro, no tabernáculo. Mas ofereceu ali na rocha ao Senhor, e aconteceu um negócio meio esquisitão, né? E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e a sua mulher observavam. Olha o verso 20. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor pegou carona na fumaça. Ah, que negócio estranho. Então, ele fez lá aquele churrasco lá. Aí quando subiu, o anjo pulou. E Manoá e sua mulher prostraram-se rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu agora que era o anjo do Senhor. Meus irmãos, qual foi a ideia aqui? O anjo do Senhor fez questão de que, ao invés de cometer idolatria, que eles prestassem um culto genuíno e verdadeiro a Deus. O propósito do Senhor para as nossas famílias é que façamos o mesmo. Famílias cristãs devem cultuar a Deus. O culto a Deus é um privilégio. O culto a Deus não é uma reunião qualquer. O culto a Deus é a igreja reunida. As famílias precisam cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor, estar reunida em solene culto ao Senhor. É propósito do Senhor para as famílias, que as famílias cultuem ao Senhor. Antigamente tinha uma prática, hoje em dia é mais difícil, eu sei, tem muitas dinâmicas, mas antigamente tinha uma prática. Algumas igrejas faziam algumas dinâmicas. Qual era a dinâmica? A família vinha para a igreja e trazia o que, irmã Sônia? Lembra? A chave de casa. Está aqui, ó. Simbolizando o quê? Que fechou a porta, que ninguém, ladrão, vai entrar? Simbolizando o quê? Ninguém ficou lá, só o pet, né? Só o cachorrinho, papagaio e periquito, mas a família está aqui, simbolizando, ó. Tem gente que não vem para o culto por causa do pet, sabia disso? Mas com quem vai ficar o pet? Porque o cachorro, não é cachorro não, cachorro é pesado, né? O meu pet, ele é sensível. Então, se ele ficar sem ninguém, ele fica nervoso, tem que levar no psicólogo depois. Então, assim, não pode ficar sem ninguém. Então, eu até queria ir no culto, pastor, mas não posso. Por quê? Por causa do cachorro, mulher. Que cachorrada é essa? Meu irmão, agora eu vi no Instagram, né, dizendo: a sociedade está de cabeça para baixo. Aí disse: as pessoas colocam os pais nos asilos,
os filhos nas creches e vão passear na praça com os seus pets. É isso mesmo que está acontecendo. Nada contra os pets, não. A gente tem aqui os pets da igreja, né? Sim, os pets da igreja que eu digo dos pets dos irmãos da igreja. Elias? Né? Os pets dos irmãos da igreja. Tem Chase, né? Muito amado, cuidado, trabalhado, cheiroso. Então tem os pets, né? Tem Pipoca, né? Chase, tem Léo, né? Tony, Léo, Chase, Pipoca, né? Então, mas dia de domingo é o dia em que a família precisa compreender que é um dia maravilhoso de cultuar ao Senhor. Mas, meus irmãos, isso está escrito lá em Hebreus: não deixemos de reunirmos como igreja, segundo costumes de alguns, mas encorajemos. Irmãos, cultuar ao Senhor tem que ser ensinado também. Observe que Hebreus fala de um encorajamento. Encorajamento, meus irmãos, significa dizer que não vai ser fácil. Tem que ter uma intencionalidade, tem que ter um foco, dizer, olha, nós vamos para a igreja hoje. Ah, mas eu não quero. Sim, faz parte, querido, mas vai do mesmo jeito. Você quer que muitas vezes uma criança de 10 anos, de 12 anos, tenha uma maturidade para dizer, olha, ele só vai, não, meu filho só vai para a igreja quando ele está numa santidade, sabe, magnífica, e ele tem um desejo de ir para a igreja assim, coração pulsando, uma taquicardia espiritual. Não vai acontecer isso não, meu irmão. O seu filho vai querer dar um signal em você. Não quero, só quero. Vai, normal, porque ainda não tem ainda a ideia, né, Laurinha? Ainda está se formando. Laurinha concordou, é verdade. Então, os filhos precisam dar crédito aos pais. Vocês que estão aqui me ouvindo agora, os filhos, dê crédito aos seus pais. Quando os seus pais os chamam para a igreja, é porque eles estão querendo o melhor para vocês. Então, para de fazer bizarrice, traquinice, e diga, não, pai, eu vou. Se é o seu desejo, eu vou. É o seu desejo, mãe, eu também vou. O filho sábio alegra o seu pai e a sua mãe. O filho insensato causa tristeza. Em sexto lugar, meus irmãos, propósito do Senhor, a história é grande, por isso tem muitos tópicos, mas está aí no final. Que a família reconheça a misericórdia divina em cada ação do Senhor. Olha o verso 22. Sem dúvida vamos morrer, disse Manoá à mulher, pois vimos a Deus. Mas, meus irmãos, a esposa de Manoá é uma mulher muito sábia. O anjo aparece a ela, não é por outra coisa não, porque ela era uma mulher muito sábia. Disse a mulher, se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos, nem nos teria mostrado todas essas coisas, nem nos teria revelado o que agora nos revelou. E naquela época as mulheres não estudavam, não iam para as sinagogas, não tinha sinagoga na época ainda, mas elas eram um pouco mais, deixadas um pouco de lado pela cultura, eram, faz parte, mas ela era uma mulher muito sábia. Uma mãe sábia é muito importante. A mulher sábia edifica a sua casa. E aqui veja, nós temos muitas vezes compreender que Deus ele é misericordioso. E a misericórdia do Senhor, ela se revela em cada ação. Nós temos aqui na igreja algumas famílias que o pai ou a mãe não são crentes. Ou o pai ou a mãe pode não estar na mesma sintonia do outro. Então, precisamos compreender que pela misericórdia do Senhor, se um dos cônjuges percebe a importância de criar uma atmosfera em casa, de criar uma estratégia em casa, de instruir na palavra do Senhor, de ensinar a obediência, o temor do Senhor, o culto ao Senhor, compreenda que se você percebeu isso, compreenda que a misericórdia do Senhor está na sua casa. Não espere pelo outro para que você possa fazer isso.
Ah, pastor, seria muito bom ter o casal envolvido na criação de uma atmosfera bíblica, na instrução, na busca no ensino do temor, no ensino, na adoração única ao Senhor, na busca de ensinar, de cultuar ao Senhor, de levar para a igreja. Seria. Mas se um já percebe, então, meus irmãos, já é misericórdia do Senhor na sua vida. Faça, não espere pelo outro. Às vezes, acontece de um cônjuge dizer, olha, eu até queria ir para a igreja cultuar ao Senhor, mas como meu cônjuge não quer ir, como meu marido não quer ir, como minha esposa não quer ir, eu também não vou não, que é para não dar o gostinho. Vai dar o gostinho de quê? Para não dar o gosto a ele. Não faz sentido. Então, é preciso que compreenda que a misericórdia do Senhor, ela se revela em todas as ações. Se você percebe, aproveite esta brecha, esta oportunidade, e continue orando. Mas na frente, o seu esposo ou esposa pode vir a se converter, ou pode vir a compreender o seu papel dentro de casa. Mas, meus irmãos, em sétimo e último lugar, é propósito do Senhor que a família reconheça, que a vontade do Senhor é sempre a melhor. No verso 24 diz que a mulher deu à luz ao menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou, e o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Manedã, entre Zorá e Estaol. Meus irmãos, a misericórdia do Senhor, que tem a ver com o anterior, ela também está relacionada no capítulo 7. Nossas famílias serão abençoadas, não é porque a gente é bom, não é porque a gente vai cumprir tudo que nós aprendemos aqui esta noite. É porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. O menino Saul, ele cresceu enquanto criança, foi instruído, mas na fase adulta ele optou pelo caminho. No final da vida ele se converteu, ele voltou para o Senhor e diz o texto bíblico que na sua morte ele matou mais filisteus do que durante a sua vida. Então, meus irmãos, a gente percebe que quando a gente busca colocar nossas famílias no caminho do Senhor, nós precisamos compreender que as coisas que o Senhor tem para nós são boas, porque o Senhor é bom e as suas misericórdias duram para sempre. É o que está lá escrito em Jeremias 29:11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Não quer dizer que quando a gente começa a viver nos planos do Senhor, instruir nossas famílias nos planos do Senhor, não quer dizer que tudo vai dar certo, que tudo vai ser bom, que tudo vai ser mil maravilhas. Não quer dizer isso, mas quer dizer que os planos do Senhor vão acontecer nas nossas vidas, e aquilo que o Senhor projetou para nós, Ele é fiel e justo para fazer. E esse plano maior, meus irmãos, não poderia deixar de mencionar, é a salvação das nossas almas. Precisamos compreender que nossas famílias precisam ser levadas para a cruz de Cristo. É na cruz onde tudo se completa. É na cruz onde podemos dizer está consumado. Então, meus irmãos, se nossas famílias forem criadas, guiadas, ensinadas no Evangelho, pode acontecer coisas difíceis conosco, pode. O seu filho pode não ser o médico que você sonhou que ele seria, ele pode não ser o engenheiro que você sonhou que ele seria, mas se você o levou à fé genuína em Jesus Cristo, você conquistou o propósito mais importante da sua vida, porque você levou a fé do seu filho, a fé da sua esposa, do seu esposo, a sua fé para o seu principal objetivo, que é a salvação das suas almas. Meus irmãos, precisamos compreender que é em Jesus onde nós temos o melhor
e o maior dos nossos objetivos para as nossas famílias. Se você tem uma pessoa na sua família que ainda não confessa a Cristo como Senhor e Salvador, não desanime, persista, continue firme, conduza a sua família, porque o propósito do Senhor maior é que sua família conheça a Cristo. Algumas aplicações finais, meus irmãos, para nossas famílias. Primeiro, devemos perceber o como é importante conhecermos as Escrituras. A Bíblia nos instrui nos retos caminhos de Deus e nos auxilia a conduzir os nossos lares segundo os perfeitos propósitos do Senhor. Somos desafiados, meus irmãos, a reconhecer nossas próprias limitações e a buscar a vontade do Senhor para a nossa família. Um lar firmado na palavra de Deus jamais será desamparado. Terceiro lugar, devemos ser fiéis ao Senhor e conduzir os nossos lares a adorarem somente a Deus. Em quarto lugar, precisamos ser sensatos e reconhecer como Deus é misericordioso através de seus inúmeros cuidados sobre as nossas famílias. E em quinto e último lugar, devemos nos submeter à misericórdia divina em crer em Jesus como nosso Senhor e Salvador. Através de Cristo, nós podemos obter o perdão eterno e ter famílias transformadas pelo poder de Deus. Como está a sua família? Baixe sua cabeça agora neste momento. Quero que você coloque diante do Senhor a sua família. Como está a sua casa? Você tem criado uma atmosfera bíblica propícia para o ensino da palavra de Deus? Você tem conduzido sua família no temor do Senhor, na adoração única e exclusiva a Deus? Você tem apresentado Jesus, o Evangelho de Jesus aos seus filhos? Tem um filho seu que já não está como antigamente? E o que você tem feito por isso? Tem orado pelo seu filho? Tem lembrado ao seu filho, à sua filha, sobre o Evangelho de Cristo? Tem sido arauto de Deus no seu lar? Tem um parente seu, um tio, um pai, uma mãe, um avô? Coloque-os agora diante do Senhor. O maior propósito de todos, de Deus, para as nossas famílias, é que eles sejam salvos em Jesus Cristo e vivam em novidade de vida. Silenciosamente, ore ao Senhor neste momento. Pai Santo, nós entregamos nossas famílias no Teu altar. Não temos famílias perfeitas, Pai, longe disso. Somos imperfeitos, somos falhos, mas nós temos a plena consciência de que nós precisamos conduzir nossas famílias para o caminho do Senhor. Ajude-nos, Pai, a criarmos um ambiente propício para que nossas famílias aprendam a Tua palavra, aprendam a adorar somente ao Senhor em espírito e em verdade, para que nossas famílias aprendam a obedecer ao Senhor, não por mera formalidade, mas porque elas amam a Jesus, que elas aprendam a temer a Deus, e sobretudo, que elas aprendam que só há salvação em Jesus Cristo. Ajuda, Pai Santo, os nossos entes queridos que estão afastados, traz-os de volta, Pai, traz-os de volta para que eles possam frutificar no nome do Senhor Jesus. Aviva, anima os nossos familiares que estão desanimados, espiritualmente abatidos,
E nós sabemos, Pai, que tudo isso é fruto da nossa própria cobiça, dos prazeres, das facilidades que há no mundo e das tentações do inimigo. Mas nós os repreendemos, Pai Santo, no nome de Cristo Jesus, e nós não nos cansaremos, mas continuaremos lutando pelas nossas famílias. Nós entendemos, Pai, que é do Teu propósito ver nossas famílias vivificadas para o louvor da Tua glória. Em nome de Jesus que oramos. Amém.